A lista de jogadores negociáveis do Palmeiras para 2026. Quem deve sair? Tem também o planejamento aí do time. Quem vai ser contratado? Mudanças devem acontecer e grandes mudanças, viu? Tem também o Paulinho, que deve voltar mais forte no ano que vem. O Palmeiras está fazendo aqui um planejamento, a gente vai trazer tudo para vocês. 3 notícias importantíssimas. Vamos junto aí, rapaziada. Você que já conhece o nosso trabalho, sei que o momento é difícil, sei que você tá bolado aí com a situação do Palmeiras, mas por favor, deixa aquele like no vídeo que é muito importante pra gente, você que já conhece o nosso trabalho. Muito, muito, muito importante. 2 segundinhos você vai levar e fortalece aqui também, que é difícil pra gente, rapaziada, vir trazer informação aqui, trocar uma ideia com vocês nesse momento, tá? Então, por favor, só fortalece o nosso trabalho aí. Você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias, e quase todo dia tem vídeo sobre Palmeiras, resenha, informação, entretenimento, muita coisa para você. Então fica aí até o final. Se você curtir, aí sim, você se inscreve no canal e deixa o seu like. Beleza, meus amigos? Vamos falar de Paulinho? O Paulinho que vai ter aí uma preparação especial para 2026. Está faltando só dois jogos para o fim da temporada e o Palmeiras já está se planejando aí para chegada e saída de alguns jogadores. E dentre eles o Paulinho, que foi contratado no começo do ano, mas ele não atuou aí por causa de uma lesão na tíbia. Ele vai reforçar o Palmeiras no ano que vem. E qual é a programação aqui do Paulinho? O Paulinho vai abrir mão de parte das suas férias para fazer uma recuperação completa da lesão. Para em 2026 ele está treinando com todos os atletas do Palmeiras e já recuperado nos primeiros jogos do Palmeiras no ano, tá? Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa mais cedo, começa no dia 28 de janeiro, né? Então, você já vai ter aqui o Brasileirão rolando bem cedo. E o que se diz dentro do Palmeiras, a expectativa para o retorno do Paulinho 100% ela é muito alta. Ele que foi uma das foi a maior, né? Uma, né, junto com o Vitor Roque, uma das maiores contratações do Palmeiras para a temporada. Ele foi decisivo quando ele entrou, Inter Miami aqui, né? Que eu lembro aqui de bate-pronto, Inter Miami, Botafogo, e também entrou muito bem nos outros jogos, né? Na Copa do Mundo de Clubes. E ele é tido como muita expectativa. Tem muita expectativa em cima do Paulinho, até o próprio Abel Ferreira já comentou isso aqui. E durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras ele confirmou, né, a necessidade de uma nova cirurgia do Paulinho. E o Núcleo de Saúde e Performance até explicou ali o processo, falando que agora juntamente com o Paulinho e a comissão técnica, de que seria melhor ele interromper, retroagir um pouquinho, né, no tratamento, para fazer uma nova investida, uma nova cirurgia, e esse procedimento aí seria para uma fixação do osso ali da canela do Paulinho, onde ele usaria um implante, né, que seria uma resistência suficiente para ele aguentar carga quando ele for submetido aí a novas atividades. Então o Paulinho ele passou por uma espécie de enxerto, que é um material ali do próprio corpo do atleta que é colocado no lugar da lesão. E aí essa fixação, ela pode dar mais estabilidade para o Paulinho, deixar o osso aí com mais estabilidade para ele aguentar aí as cargas de treino e jogo, que você sabe que o calendário no Brasil não é fácil. Enfim, vai ajudar demais, né? Se o homem com uma perna só já fazia milagre, você imagina com duas, né? E curtindo um pagodinho ainda, né? Então, o pessoal deu, acho que foi no meio do ano, né, que reclamaram de que ele tava dando rolê e tal, mas é bom até evitar até burburinho, que eu acho que dependendo aí não afeta tanto, mas eu acho que é bom evitar mesmo e aí a dedicação dele, né, a gente tem aí um histórico aí do Palmeiras que é o próprio Valdívia, né, diziam que o Valdívia ele tinha um problema ali crônico, que ele teria lesão de qualquer jeito, e aí, para o cara evitar isso, ele teria que ter um tratamento diferente, uma dedicação diferente. E a gente sabia que o nosso querido Valdívia não tinha exatamente essa dedicação diferente por aqui, né? Tanto que o Valdívia parou de jogar, virou maromba, né? Impressionante, foi pro CrossFit e tal, mas sim, o jogador, quando ele tem essas condições diferentes, ele precisa ter uma dedicação diferente também, né? A gente tem, inclusive, o próprio, acho que foi o Al Hilal soltou aí que o lance do Neymar ter ido pro Cruzeiro lá atrapalhou o retorno dele na lesão do joelho, né? Que eles tinham um protocolo para ele seguir, ele foi pro Cruzeiro lá dele mesmo, e aí atrapalhou esse retorno. Depois, enfim, depois ele voltou pro Brasil, mas aí você vê a dedicação, né? E acaba cobrando, né? A dedicação, a não dedicação, ela vai cobrar em algum momento. E o Paulinho já falou que é novo, tem bastante tempo de contrato do Palmeiras. Realmente o Brasileirão já começa em janeiro. A gente ainda tinha aquele sossego, né? A gente só tem os clássicos do começo do ano de Paulistão, aí você vai pegar Flamengo, você vai pegar Cruzeiro, Botafogo, né? Hoje também, Fluminense, mas pro meio do ano. Agora não, agora já ali, fevereiro, março, já pode estar se encontrando com esse tipo de time, além dos clássicos locais já. E a gente viu que o formatinho aí do Paulista, diferente agora, ele é bem arriscado, viu?
porque você vai ter os clássicos ali meio que um atrás do outro. O Palmeiras caiu no, não é nem grupo, né? Fizeram de um jeito diferente lá, mas caiu numa sequência difícil. Ficou difícil, né? O Paulista agora, porque tem uma sequência. Alguns times tiveram um pouquinho mais sorte de não pegar, por exemplo, o Mirassol e tal, mas a gente pegou todo mundo difícil que tinha pegado no Paulista, a gente pegou. Então, quanto mais jogadores prontos, melhor, né? E o Paulinho voltar cedo seria muito bom. Você acha que só o Paulinho ele consegue mudar a dinâmica do time do Palmeiras hoje? Porque eu não sei se o problema é só ataque, né? Eu não acho que. Não achou um time meio apático contra o Flamengo? Um time que. Parecia que estava jogando uma rodada de Campeonato Brasileiro às 4 da tarde. E, cara, eu vou falar uma parada que eu vi o Vessone. Eu tava pensando isso, mas eu não. Eu falei meio por cima, mas o Vessone foi. Olha, o Vessone, hein? Ele falou a verdade. O Flamengo não jogou muito, não é que não jogou nada. Você não teve uma noite, uma tarde inspirada do Arrascaeta, o Bruno Henrique, a chance que teve, desperdiçou. O Jorginho, que, mano, no Maracanã foi um inferno, não fez nada demais. Então o Flamengo, sem fazer muita força, conseguiu ganhar do Palmeiras. Então você imagina que se o time tivesse arrumado, teria sido um jogo muito melhor pro nosso lado, né? Eu senti muito a questão tática da parada, porque assim. Eu não achei que faltou, tipo, entrega, assim, dividida e tal, tanto que teve tanto do Veiga quanto do Pugar, muito embora sejam lances diferentes, né, mas teve dividida para todo lado. O que eu achei é que realmente o Flamengo estava muito bem montado taticamente, o Palmeiras estava bagunçado, tanto que na saída de bola, acho que no estádio dá para ver melhor isso também, né, a saída de bola do Palmeiras, quando o Flamengo adiantava, já era, acabava. Já não, já ao contrário, não. O Palmeiras adiantava também a marcação, só que a marcação não estava encaixada, então o Flamengo saía tocando ali, sem fazer força. Então, eu acho que foi mais essa parte tática mesmo, e aí não tem como não culpar o senhor Abel Ferreira, né? Claro que os jogadores têm culpa disso também, mas eu sinto hoje o time taticamente bagunçado, o que é muito estranho, porque, sei lá, um mês atrás estava bem pra caramba, né? Então, essa mudança, assim, repentina assusta um pouco. Exatamente, cara. O que você pensa aí a respeito de Paulinho, né? A respeito desse momento do Palmeiras? Você acha que só o Paulinho resolve esse problema do Palmeiras? Lembrando que é um jogador que agrega muito para o ataque, mas eu fico pensando que o problema do Palmeiras também não é a chacoalhada, talvez um líder ali. Tudo bem, já tem líder no time, né? O Everton é um líder, o Gomes é um líder, mas quanto mais você puder distribuir essa liderança, um cara que chama a responsabilidade também, pode ser bacana. Mas deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. E vamos falar aqui também, ó, do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, né? O que vai mudar no Palmeiras para 2026? Quem deve vir de reforço? Quem deve sair? Tudo a gente vai trazer para vocês aqui, tá? E antes um recadinho rápido aqui dos nossos amigos da KTO, que é o seguinte, se você perder tua aposta, cara, nesse meio de semana, você ganha até R$10. Se você acertar, o lucro é teu normalmente. Então, ó, essa aqui é para quem quer arriscar sem medo, é a chance extra da KTO que funciona da seguinte maneira, ó. Você tem até R$10 de volta se a tua aposta múltipla, de 3 chances aí ou mais, não bater, que é válida para o Brasileirão da Série A. Mas o que você precisa fazer? Primeiro de tudo, ó, QR Code na tela, você vai lá, cria tua conta na KTO, QR Code na tela, o link fixado nos comentários, corre lá agora e abre a tua conta. Abriu tua conta? Vai no site, vai lá em promoções, aba promoções, aceito participar, e aí você ativa a chance extra antes de apostar, tá? Lembrando, maiores de 18 anos e lembre-se sempre, jogue com responsabilidade, não vai pôr uma grana aí que te comprometa. Fechado, meus amigos? KTO, nossa parceira, legalizada no Brasil, seguindo todos os conformes aí dentro da lei e aquela grande parada que eu comento com vocês, só para maiores de 18 anos e com muita responsabilidade. Fechado, senhores? E o que vai mudar no Palmeiras? Como o Palmeiras está planejando o seu 2026, como que deve estar sendo pensado aí os reforços para o ano que vem, tá? Isso aqui é informação de bastidor, inclusive o Palmeiras que decaiu absurdamente no mês de novembro e custou, né? Custou Brasileirão, custou Libertadores e agora o clima, pelo menos ali dentro do Palmeiras, não é de terra arrasada, tá? Não é de terra arrasada, é de consertar os erros de 2025 e ajustar isso aí para 2026, né? O Palmeiras termina o ano sem título, deve, né? Tudo indica aí no Brasileirão com 3 vice-campeonatos, Libertadores, Brasileirão e e Paulista, mas chegou à final, né? Tem esse grande porém, mas apesar dos pesares, o Mas chegou na final e a própria Leila já avisou. O Abel vai renovar até o fim de 2027 e o Anderson Barros vai ser mantido. E quanto ao elenco, o Abel acredita que ainda tem margem para evoluir. Inclusive, uma própria frase do Abel aqui, né? Não é só comprar jogadores caros, você precisa criar uma mentalidade vencedora. Não consigo dizer que estou triste,
depois de tantas alterações que fizemos, chegamos aqui, decidimos o título. O título esteve em nossas mãos e escapou. É muito difícil manter a consistência. Foi o que ele falou aí. Enfim, o Palmeiras passou aí por uma reformulação absurda. O Palmeiras fez 700 milhões de investimento e 12 contratações. E apesar desse desempenho aí abaixo do esperado, né? O Palmeiras, pelo menos na reta final, né? Na reta final, o Palmeiras entende que a espinha dorsal do Palmeiras hoje é forte para se manter disputando títulos. E em 2026, o Palmeiras vai ter 3 reforços caseiros, né? Que é, por exemplo, aí o Everton, o Lucas Evangelista e o Paulinho. Esses 3 jogadores devem voltar e vão ser reintegrados para o próximo ano, e especialmente o Lucas Evangelista, que era titular. O time do Palmeiras decaiu muito aí em função da lesão dele. E o Palmeiras ainda tem 2 jogos para disputar nesse campeonato brasileiro. Vou falar já dos prováveis negociáveis do Palmeiras, né? Dos prováveis negociáveis do Palmeiras e também de possíveis reforços. Mas o que você pensa, cara? Você acha que só esses 3, o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho, dão conta? Você acha que tem que ir ao mercado? O que você pensa? Qual a sua projeção para 2026? Acha que é possível ainda o Palmeiras seguir disputando o título? Eu acho que é preciso ir para o mercado para, igual a gente falou, de peças mais experientes, né? De jogadores mais prontos e tal. Porque se você olhar para o elenco, para o time, um elenco muito forte. Exatamente, que é legal a gente falar assim, o Palmeiras realmente terminou o ano jogando mal, que numa boa vontade da arbitragem de expulsar o Pulgar, talvez a gente teria sido campeão. Também eu tenho minhas dúvidas se a gente seria campeão com a mais, né? Mas enfim. Vamos colocar assim as possibilidades do futebol, né? No Brasileirão, pouquinho, 2 jogos aí que tivesse vencido, aí, 2 empates aí que tivesse vencido, estaria com mais sorte. Então, assim, se eu olhar para o elenco do Palmeiras, é um elenco muito forte, time muito forte. Eu acho que falta, especialmente depois de montar essa dupla, Vitor Roque e Flaco Lopes, falta reposição pros 2, porque você vê quando um sai, um só, não precisa nem ser os 2. Quando sai um, já fica aquele desespero, quem entra no lugar, já não tem aquele entrosamento, então talvez talvez o Paulinho, né? Eu imagino o Paulinho titular, né? Mas se ter o Paulinho ali com essa possibilidade de jogar até como meio armador ou como atacante ali, já aumenta um pouquinho disso. Tem que olhar para o mercado, mas eu acho que mais essa questão dos caras mais prontos mesmo, né, cara? Talvez um centroavantão, né? Que a gente não tenha muito tempo também, aquele cara mais raizão assim e tal, que faz tempo que a gente não tem. Tem muito. Você pega, citando até exemplo, o próprio Verratti do Vasco, o Vasco há anos com muito mal, e o Verratti com números absurdos, o Cano no Fluminense, que esse ano tá com lesão, mas sabe, esse tipo de jogador de decisão mesmo, que eu acho que falta pro Palmeiras há algum tempo, em outras posições também, né, a gente já falou da zaga, de volante também, vamos ver como vai ser Aníbal e Emiliano Martins. Eu acho muito frustrante olhar pro elenco, ter o Aníbal, o Martins, beleza, que a gente não conhecia, veio de futebol, de um campeonato mais abaixo, mas se olhar para Aníbal Moreno e você ter a final com o Bruno Fux fazendo o primeiro volante, ou até mesmo o Andréas Pereira ali, que não é a dele, é meio estranho, né, cara? Dá a impressão realmente que não tem confiança nenhuma no jogador. Então, você não tem confiança, você tem que realmente dar uma mexida ali, que eu duvido muito que você se recupere agora, que o Aníbal Moreno ele já passou por isso, né? Ele já chegou muito bem, perdeu a confiança, retomou a confiança, perdeu a confiança de novo, e o Palmeiras não tem muito espaço para isso, né? Felizmente, na real, né? A gente já passou, tinha espaço para má fase, hoje não tem, porque às vezes a má fase nossa é o mês de novembro, que está decidindo Brasileirão e Libertadores, e aí você acaba perdendo os 2. Exatamente, meus amigos. Mas enfim, o que vocês pensam aí a respeito? Deixa nos comentários antes da gente ir para a nossa próxima notícia, que é falando aqui de reforços e dispensas, né? Como deve ser aí a política do Palmeiras para reforços e dispensas em 2026. Informação de bastidores, tá? O Palmeiras já tem alguns nomes na lista para negociar, alguns jogadores que podem deixar o Palmeiras em 2026 e outros que podem chegar. Já tem jogador sendo sondado, tá? Já tem jogador sendo sondado e nós vamos trazer aqui para vocês todas essas informações, tá? Aqui, primeiro de tudo, o Abel, ele entende que alguns jogadores podem ser negociados já sem a necessidade de grandes ofertas. Então, a primeira, o Everton. Nós trouxemos para vocês aqui o Everton, que ele se recupera de lesão na mão. O Everton tá na mira do Grêmio. E agora, outro que surgiu também, Emiliano Martins, sondado pelo River Plate. River Plate sondando o Emiliano Martins. Quem deve sair do Palmeiras, quem deve deixar o Palmeiras,
é o Marcelo Lomba. Ele é terceiro goleiro do Palmeiras, né? Experiente, conseguiu ajudar muito a equipe em alguns momentos. Ele deve ir pro Fluminense em 2026. Já, por outro lado, o Palmeiras também deve fazer aí muito jogo duro para liberar alguém do plantel. Inclusive, nesse momento, ninguém é inegociável pela diretoria do Palmeiras. Ninguém é inegociável pela diretoria do Palmeiras. Então, aqui, ó, além das saídas, o Palmeiras também pensa em se reforçar para 2026. E um dos nomes avaliados, como a gente trouxe para vocês ontem, que é o Vitão. Aqui só terminando, né, as saídas, né, falando das saídas, mais jogadores que podem sair, o próprio Abel Ferreira, isso aqui é informação do Bruno Andrade da ESPN, o próprio Abel Ferreira já avisou a diretoria do Palmeiras que o Augustin Riay e o Mikael podem ser negociados. O Abel não vai colocar muitas dificuldades aí na saída deles, né, caso apareçam algumas propostas, o Riay, que nem sei se ele é um problema, né? Nem sei se acaba sendo um problema. Você vê que é um jogador novo, um jogador que oscila muito, mas era essa a proposta que ele foi contratado, né? Quem diria que um jogador novo que já oscilava iria oscilar? O Mikael, confesso que nunca entendi a contratação. E também aqui os que podem, que estão sendo sondados, tá? Estão sendo sondados. O Palmeiras está buscando zagueiro no mercado e vocês sabem disso, que é o Vitão já foi sondado e agora tem a especulação do Palmeiras no Nino e no Lianco. Nino e Lianco do Atlético Mineiro. E aqui as informações. O Zenit quer de 8 a 10 milhões de euros para vender o Nino. O Nino, que inclusive é um dos caras mais importantes no time do Zenit. Eles pagaram 5 milhões de euros, 31 milhões de reais para tirar ele do Fluminense lá no começo de 2024. E o Nino, ele quer uma chance na Europa, mas ele vê aí com bons olhos um retorno para o Brasil, tá? Então, considera um preço muito bom pelo Nino. Zagueiro desse nível, se o Palmeiras tiver oportunidade, tem sim que levar, viu, cara? Tem sim que levar. E agora falando aqui de Lianco, tá? Como vocês sabem, nós trouxemos para vocês, o zagueiro é a prioridade do Palmeiras. Mas tem aqui o rumor de Lianco. Lianco é um dos jogadores aí que talvez pode começar a negociar com o Palmeiras nos próximos dias, tá? Não tem proposta, mas o Palmeiras está buscando um zagueiro ali que possa surgir de sombra para o Murilo e para o Gomes. O Murilo, inclusive, que deve até ir para o banco, quem sabe, né, o Fux começar de titular em 2026, ou não se surpreenda se for até nessas últimas rodadas, mas tem essa especulação de Lianco e pode surgir negociação nos próximos dias. Lembrando, Lianco, titular do Galo, contrato longo, importante no elenco do Galo. O Palmeiras quer um zagueiro bom para 2026, muito porque o sistema defensivo não passou tanta confiança nesse final, mas é rumor, tá? Não começou o negócio ainda. E do Nino já houve especulação por parte do Palmeiras. Você consegue dar uma pincelada sua aí a respeito de Giai, né? Dessas informações aí que a gente trouxe, Erlan, que foi Giai, né? Giai, Mikael, o Everton e... Eu esqueci o nome dele, cara. O Lomba. O Lomba e o Martínez. O Martínez, exatamente. E o Martínez, e também aí as sondagens de Lianco e Nino. O Gia, eu acho que ele é um bom exemplo, exatamente o que você falou, né? Tipo, quem diria que você trazer o cara novo, assim, ele teria. E eu não confesso, eu gosto do Kelvin, né? Sei que agora ele não tá atuando bem, mas eu gosto do futebol que ele já apresentou no Furacão e em algumas lampejos aqui no Palmeiras. Mas mesmo assim, eu achei que o Abel foi meio, digamos, seco demais em tirar o Gia na época, assim. Porque o Kelvin chegou, já era titular, né? Ele não tava ainda nesses problemas. Então, tipo assim, o Kelvin chegou e já começou a jogar, e o Gia simplesmente perdeu espaço. Aí, como a gente vou falar, o cara muito novo, normal, depois ele tiver uma oportunidade, tem que entrar durante o jogo, ou entrar em alguns jogos como titular, porque o Kelvin chegou a lesionar, né? É normal que caia assim de produção, porque o cara perdeu a confiança, né? Então tem um pouquinho disso. Mas assim, o Gia é um bom exemplo. Se for negociar ele, tem que trazer um lateral direito, né, cara, junto. Talvez até mesmo nessa questão da experiência, porque a gente foi de Mike e Marcos Rocha, que eram dois jogadores bons e experientes, né? O Mike e o Marcos Rocha eram, para mim, sim, laterais ótimos mesmo, assim, para a posição, e os dois já eram experientes. E aí a gente caiu para dois, né, mais novos, mais inexperientes,
e ao meu ver até mesmo tecnicamente inferior a esses dois que eu citei, assim. Então, se vai realmente negociar o GI, e pelo jeito não tem tanta confiança no Kelvin também, tem que trazer alguém aí, né? Eu vi até alguém colocando hoje que seria legal trazer um zagueiro, um lateral e um volante. E eu concordo, assim, pensando em time titular, né? Como eu falei, pensando lá no ataque, seria legal ter algumas opções também para Vitor Roque e Flaco, mas pensando em time titular, eu acho que são posições que dá para pensar mesmo. E aí, falando de zagueiro, entrando aí dos nomes que circularam aí, o meu preferido é o Nino. O Nino joga muita bola, né? Chegou aí para a seleção. O Lian, que eu acho ele meio zureta demais das ideias. Não é um zagueiro ruim, mas tipo assim, igual o Felipe Melo. O Felipe Melo é totalmente biruta das ideias, só que o futebol dele acompanhava a doidice dele, né? Eu acho que o Lianco, acho que ele tem mais maluquice do que o futebol. Acho que não se equipara os dois, né? E o Vitão, que a gente já falou, né? Não é um cara pronto e tal, tá? Pô, a zaga do Inter, a gente sabe como que tá esse ano. Então, de todos os nomes aí, o Nino é o nome que me agrada bastante, que aí eu acho que já entra nesse negócio de um cara um pouquinho mais pronto, assim, se bem que o Nino não é aquele cara, assim, rodado, campeão de tudo, igual a gente já falou aqui, mas é um cara mais pronto tecnicamente, acho que seria o cara exatamente para chegar aqui e fazer um pouquinho essa carreira de ganhar títulos e tal. Então acho que é o nome que mais me agrada, e as possíveis saídas do Palmeiras, eu acho que é isso, são realmente nomes saíveis, digamos assim, inventei a palavra agora, nomes que realmente se sair não faz falta, mas também tem que chegar alguém no lugar, né, porque você vai tirando, e você não repõe, daqui a pouco você não tem peça para jogar também, até pensando na temporada que vai ser longa pra caramba. Exatamente isso, né, cara? Vamos ver aí, a gente está acompanhando aqui os movimentos do Palmeiras no mercado. Vamos trazer para vocês, lembrando, às vezes tem cara que fala, se saiu, não vem. Não é por aí, né? Você sabe que especulação no mercado é a coisa que mais existe e chegamos agora àquela fase, né, do mercado da bola. O campeonato nem acabou, mas os palmeirenses aqui já estão em clima de 2026, de começo de temporada, de fim barra começo de temporada, e agora se preparem porque tem muita notícia de mercado. Mas deixa nos comentários aí, rapaziada, o que vocês pensam a respeito? Eu tô na tua, viu? Acho o Lianco zagueiro meio doido, inclusive se ele faz aquilo que ele fez com a torcida do Galo, aqui com a torcida do Palmeiras, meu irmão, pode você pra Rússia, vai você pra Rússia, troca com o Nino. Você vai pra Rússia porque, olha, você não ia ter paz, mas já não tá tendo, né? O Josias do Galo, é Josias, né? Ele é muito engraçado, né, cara? Ele cobrando os jogadores do Galo. Eu vou falar pra você, jogadorzada. Vocês tomam atento, né? É muito engraçado o mineiro puto, né, velho? Mineiro bravo é um evento, né, cara? É bom pra caramba. Enfim, o que você pensa aí? Deixa nos comentários, ó. Trouxemos para vocês aí muita informação. Paulinho, planejamento do Palmeiras 26. Alguns jogadores que podem ser negociados já estão aí, inclusive, alvo de outras equipes. E também quem pode chegar. Deixa nos comentários, por favor. A gente volta aqui a qualquer momento. Cara, deixa o like, importantíssimo. Deixa o like se você não deixou. A gente quer bater aí uma meta de 2.000 likes. Será que a gente consegue chegar? Por favor, se você estiver pelo celular, cara, clica no hypar. Vamos colocar uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Será que a gente consegue aí? Maneira de vocês darem uma moral para o nosso trabalho? É muito importante, tá bom? Clica no like aí que você vai perder, acho que no máximo 2 segundinhos. Você vai perder não, você vai ganhar porque você vai receber vídeo em primeira mão e você vai estar muito bem informado. E também na resenha do futebol. Valeu, um abração para vocês, senhores. Tamo junto, avante palestra e até o próximo vídeo.